Alô, galera, quais foram os detalhes que definiram o clássico desta quarta-feira na Neoquímica Arena? Por que o Santos começou avassalador, dominou o Corinthians nos primeiros 15 minutos, mas depois sofreu 2 gols ainda no primeiro tempo e não teve força para reagir no segundo tempo? O técnico Pedro Caixinha errou na escalação, errou na escolha do modelo tático e os jogadores do Santos, todos tiveram uma atuação ruim. Como é que foi esse Santos nesta derrota por 2-1 para o Corinthians? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E vou falar também de Rolheiser. Rolheiser, que já está em Santos e já fez exames médicos no CT Pelé. Vou falar sobre isso também nesse boletim, tá certo? Tudo isso depois da vinheta. Fique ligado. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal rumo aos 60 mil inscritos. Você sabe, né? Sendo inscrito aqui no canal, você fica por dentro de tudo que acontece no Santos e ainda participa de sorteios regulares de camisas oficiais do Santos, sempre com patrocínio da loja A Esportiva, a loja de material esportivo mais completa do estado de São Paulo. E só aqui na Baixada Santista são 3 endereços. A principal loja, que é patrocinadora aqui do canal, fica lá no Praia Mar Shopping, aqui em Santos. Tem também a Esportiva no centro da cidade, na Rua Frei Gaspar 6769, e lá no Brisa Mar Shopping, em São Vicente. Para quem é do ABC, tem a Esportiva lá em Santo André, no Shopping ABC, e também em São Bernardo do Campo, lá no Shopping Metrópole. E para você que é do Vale do Paraíba, da bela região do Vale do Paraíba, tem também a Esportiva lá no Taubaté Shopping. Gente, foi duro. O Santos não conseguiu superar o Corinthians. O Santos, que começou a partida bem, não conseguiu resistir à pressão do Corinthians na reta final do primeiro tempo e também no segundo tempo não teve forças para igualar o placar depois de sofrer 2 gols ainda no primeiro tempo. Mas por que o Santos começou tão bem e, de repente, perdeu o domínio da partida? Bom, vamos falar sobre isso, a começar pela escalação da equipe. O técnico Pedro Caixinha mandou a campo esta equipe titular. Os jogadores em preto são os jogadores titulares que iniciaram a partida, os que estão em branco são aqueles que entraram no decorrer do jogo. Bom, como é que o Santos jogou? Pela minha leitura, eu não vi o jogo no estádio, não estive na Neoquímica Arena, assisti ao jogo pela televisão, o Santos entrou num 3-6-1 ou num 3-4-2-1, enfim, com um meio de campo bem congestionado, uma linha de 3 defensiva bem definida, com João Basso do lado direito, Zé Ivaldo centralizado, Luan Pérez do lado esquerdo, e aí 2 alas, Léo Godoy pela direita, Guilherme pela esquerda, Rincon e Pituco os volantes, Neymar e Tassiano, Neymar de meia esquerda, Tassiano de meia direita, os dois um pouco mais avançados, Tiquinho mais isolado na frente. Para mim, né, pelo que o Santos, pela movimentação do Santos nos primeiros 15 minutos, especialmente, era um 3-6-1. Era um time bem compactado naquele início de jogo, marcando alto, a linha de defesa do Santos, os 3 zagueiros ficavam mais ou menos no meio de campo. Isso fez com que o Santos congestionasse ali o meio de campo, os jogadores ficaram bem próximos uns dos outros. Isso sufocou as 2 primeiras linhas do Corinthians, ficaram encaixotadas ali no meio dos jogadores do Santos, por isso que o Santos ficou muito tempo com a bola nesses primeiros 15 minutos e criou as melhores oportunidades de gol. Por muito pouco o Santos não abre o placar nesses primeiros 15 minutos. Mas aí, aos 16 minutos, o Corinthians consegue dar a sua primeira escapada, cria uma boa oportunidade numa cobrança de falta do Garro, que o Gabriel Brazão defende bem, e na sequência nasce o primeiro gol do Corinthians. E olha, não dá para dizer que o Santos estava em desvantagem, que o Corinthians conseguiu acertar um contra-ataque, não. Foi uma falha defensiva, do sistema defensivo do Santos, e, em especial, uma falha individual do zagueiro João Basso. Já falei aqui milhões de vezes, né, gente?
o Basso, ele não é jogador para o Santos, não é jogador de time grande, ele tem sérias deficiências, é um jogador lento, é um jogador que não consegue se posicionar, que olha muito para a bola e esquece de olhar o que está acontecendo ao lado dele, e por isso que ele falha. Mas é evidente que não se pode colocar só a culpa no João Basso. Foi um erro também do sistema defensivo do Santos. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó, analisando aqui a imagem do primeiro gol. Notem aqui, estou utilizando aqui imagens, né, da Casa TV, que foi quem transmitiu o jogo, né, uma das emissoras, um dos canais de YouTube que transmitiram o jogo. A bola nesse momento está com a equipe do Corinthians, do lado direito, e o José Martínez vai receber para fazer o cruzamento. E notem que a defesa santista não está em desvantagem numérica neste momento. Nós temos ali, ó, o Basso marcando o Yuri Alberto, era o último homem, o homem mais aberto do Corinthians nesse momento. Tem o Zé Ivaldo ali sozinho, tem o Luan Pérez observando ali a jogada, o Rincon está por ali, o Pituca está por ali também. A bola vai ser tocada para o José Martínez, que vai fazer o cruzamento. Percebam a reação do João Basso. Ele olha para o Yuri Alberto, sabe que ele está ali, mas depois perde o controle, perde o jogador do Corinthians de vista e olha o que acontece. Vamos observar aqui, vamos soltar o vídeo. Olha isso, o José Martínez recebe, vai fazer o cruzamento, o Yuri Alberto se antecipa e faz o gol. Gente, isso é um erro imperdoável, né? O Santos estava com a linha de defesa toda montada, deixa sair o cruzamento, não consegue impedir o cruzamento, e na área o Yuri Alberto sozinho consegue se antecipar ao João Basso e faz um gol ali, né, meio que de bico, meio que de lado. É feliz também, né, porque ele consegue acertar um cantinho ali direito do Gabriel Brazão, torna a defesa do goleiro santista muito difícil, ele não consegue chegar na bola, a bola bate na trave e entra. Mas o erro principal é do João Basso, que ele percebe o Yuri Alberto, fica olhando a bola, né, sabe que o Yuri Alberto está ali, porque ele olha, aponta para o Yuri Alberto, depois ele olha para a bola. Mesmo assim, ele é surpreendido, não consegue evitar a antecipação do atacante do Corinthians e o Santos sofre o gol. Ou seja, era um lance completamente evitável, o Santos não foi surpreendido no contra-ataque, o Santos tinha até vantagem numérica defensiva, mas acabou entregando o ouro para o Corinthians por falhas especialmente individuais, e aí a maior falha do João Basso, lamentavelmente. O segundo gol, vou colocar agora o segundo gol para vocês. A jogada do segundo gol do Corinthians nasce praticamente igual à primeira. A defesa do Santos está montada, o Santos conseguiu fazer a recomposição, tem vantagem numérica, vejam aí que são 7 jogadores defendendo a bola contra 5 jogadores, né, considerando o Garro, que vai fazer o lançamento. O João Basso, de novo, é o último jogador da defesa do Santos, aponta ali para o Memphis, né, o camisa 10 do Corinthians. Notem que ele está apontando para o Memphis, então ele percebeu o Memphis ali, ele não foi surpreendido, mas olha, de novo, a reação do João Basso quando o Garro, que vai pegar a bola agora, faz o lançamento espetacular para o Memphis. Olha o que o João Basso faz. Notem também que o João Basso, se ele se adianta no momento do lançamento do Garro, ele poderia colocar a defesa, a linha de ataque do Corinthians, melhor dizendo, em impedimento. Mas olha qual foi a reação dele. O Garro vai, faz o lançamento, ele fica olhando para o Memphis, mas não faz a marcação, só aponta como se outra pessoa tivesse que estar ali, mas ele era o último homem da defesa do Santos, ele é que tinha que fazer essa movimentação, ele é que tinha que recuar para ir até o Memphis. Ele permite que o jogador se descolhe, que o meio do Corinthians se descolhe, e aí o Memphis faz aquele domínio maravilhoso, é um grande jogador, e serve o Yuri Alberto para que ele faça o segundo gol do Corinthians, o segundo gol dele e segundo gol do Corinthians. E aí o jogo começa a se definir. Num jogo em que o Santos começa muito bem, dá a impressão que vai fazer uma grande partida, mas aí depois do segundo gol tudo muda, né? As coisas mudam
completamente de figura. No segundo tempo, o técnico Pedro Caixinha ainda insiste em manter a equipe e demora até os 10, 12 minutos, se eu não me engano, para fazer as primeiras mudanças, corrigindo o que estava dando errado no Santos. Quer dizer, aquela linha do lado direito do Santos, aquele corredor do lado direito do Santos, com o João Basso como zagueiro, terceiro zagueiro pelo lado direito, e o Léo Godoy como ala, estava se transformando ali numa avenida para os jogadores do Corinthians, que passaram a ter domínio por ali, e se ele não corrige isso, o Santos poderia ter sofrido mais gols. E aí ele coloca o Sherman no lugar do Léo Godoy, coloca o Escobar no lugar do João Basso, volta ao esquema 4-3-3, com uma linha de 4, Sherman de um lado, Escobar do outro lado, os dois zagueiros, né, Zé Ivaldo e Luan Pérez, meio de campo com Rincon, Pituca e Neymar, na frente Tassiano, Tiquinho e Guilherme. O time melhora com isso? Não. É claro que você tem que considerar também um fator emocional, né? Com 2-0, o Santos tendo que se recuperar no segundo tempo, tendo aí 40 minutos ou menos, né? Menos que 40 minutos. Quando eles entram, faltavam aí meia hora, com os descontos, 35 minutos, enfim. O Santos tendo pouco tempo para descontar uma desvantagem de 2 gols diante de um grande rival e na casa do adversário, na casa do rival. Claro que o fator emocional também contou ali. Mas o posicionamento do Santos, a mudança de esquema não fez o time melhorar, né? Claro, você tirou 2 jogadores que estavam muito mal. João Basso, como eu já falei aqui, não tem condição de ser titular do Santos. Léo Godoy, tão pouco. Então, claro que individualmente você fica ali, você melhora o nível da equipe. O Escobar fez uma boa partida, entrou bem. O Sherman não entrou bem. Aliás, o Sherman não vem bem há muito tempo. O Santos tem uma carência nessa posição. O Santos não tem lateral direito. É um problema que o Santos vai ter que corrigir, talvez ir ao mercado ainda para trazer um lateral direito. A diretoria se preocupou muito com jogadores de meio de campo, de ataque, mas não trouxe um lateral direito confiável. Eu desconfio até que o Gabriel Veron vai acabar ficando com essa posição, porque a não ser que o Santos contrate outro jogador, outro lateral. Mas se não contratar, eu acho que o Gabriel Veron vai acabar sendo improvisado por ali, pela falta de qualidade, tanto do Sherman, que ainda não está pronto, quanto do Léo Godoy. Enfim, o Santos não melhorou, pelo contrário, com menos jogadores no meio de campo, o Corinthians passou a dominar mais a partida e começou a chegar de forma mais constante. Só a partir da metade do segundo tempo que o Santos começa a reequilibrar o jogo, com a entrada do Soteldo, do Schmidt, jogadores que também entraram bem. O Neymar saiu na metade do primeiro tempo para a entrada do Gabriel Bom Tempo, que também entrou bem. Com isso, o Santos recuperou o domínio no meio de campo e começou a criar mais oportunidades, reequilibrou a partida, chegou ao primeiro gol, o gol do Guilherme, numa bela assistência do Escobar. O Guilherme fez de cabeça, né? Guilherme, que é o atual artilheiro do Campeonato Paulista, vive aí um grande momento como artilheiro, mas não foi suficiente para que o Santos alcançasse o empate. Resumindo, gente, o problema do Santos não foi o modelo tático. Esse modelo com 3 zagueiros e com uma equipe bastante povoada no meio de campo, ele funcionou nos primeiros 15 minutos. Só que aí o time não resistiu ao primeiro gol, o Corinthians descobriu a fragilidade defensiva do Santos, os erros individuais fizeram toda a diferença. Esse foi o maior problema do Santos, os erros individuais, especialmente de João Basso, que fez talvez a sua pior partida pelo Santos. Ele foi responsável, o principal responsável, melhor dizendo, pelos 2 gols do Corinthians. Então é isso. Eu acho que essa partida mostrou que o Santos tem condições de evoluir, que o Santos tem uma equipe, considerando os jogadores que ainda vão estrear, que pode ficar interessante, pode ficar bem competitiva. Tem aí o Roleza, que está chegando, vou falar sobre ele. Tem aí também o Gabriel Veron, que pode jogar como lateral direito, ou como ala, como eu falei. Enfim, eu acho que o Santos tem boas perspectivas, considerando os jogadores que ainda vão estrear. Mas o Caixinha errou, na minha opinião, não pelo esquema tático que ele montou,
mas especialmente pela escolha do João Basso e do Léo Godoy. São jogadores que já demonstraram aí, principalmente João Basso, que está há mais tempo, que não tem a menor condição de vestir a camisa do Santos. Caixinha tem que ser demitido? Está na hora de trocar o técnico? Não, gente. A gente sabe o que as trocas constantes de treinadores fizeram com o Santos entre 2021 e 2023. O Santos viveu o seu pior caos nesse período, foi rebaixado em 2023 e, por isso, é preciso ter mais calma. O Pedro Caixinha acabou de chegar, não é porque ele está cometendo erros que ele tem que ser demitido. O Santos tem aí 3 jogos relativamente fáceis no Campeonato Paulista, tem todas as condições de se classificar ainda, mas é claro, o sinal de alerta tem que ficar ligado. Caixinha tem que ser mais cobrado, sim. Ele tem que se apressar, né, para arrumar essa equipe, para dar jeito nessa equipe, mas a gente também tem que considerar que o trabalho está apenas começando, que ele tem jogadores ainda para estrear na equipe, que tudo ainda pode melhorar e a torcida do Santos, nesse momento, tem que ter um pouco mais de paciência. Não dá para já condenar o trabalho de um treinador que acabou de chegar, por mais que ele já tenha errado. Errar faz parte do processo e a gente tem que esperar, ter um pouco de paciência para saber como é que as coisas vão ficar. Eu acho que esses 3 jogos são importantes. O Santos tem um objetivo claro e definido para alcançar, que é a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não pode nem pensar em não se classificar. E aí, se o Caixinha fracassar, né, a diretoria pode refletir, repensar se o Caixinha é o técnico certo para comandar o Santos no decorrer da temporada. Mas antes disso, eu acho que é loucura pensar numa mudança de treinador agora. E agora vamos falar do argentino Rouliezer, como queiram. Ele chegou nesta quarta-feira no CT Pelé, já realizou exames médicos, já realizou também alguns testes físicos e logo estará à disposição do técnico Pedro Caixinha. É um jogador que estava treinando normalmente, estava sendo pouco utilizado lá no Benfica, em Portugal, mas aí por uma questão de decisão do treinador, decisão técnica, mas fisicamente Rouliezer está bem e logo deve ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha. Só que ele não joga esta fase do Campeonato Paulista, porque as inscrições para essa fase, primeira fase, já se encerraram agora no dia 11, mas o Santos classificando e deve classificar para a próxima fase, para a fase de quartas de final, o Rouliezer e outros 3 jogadores podem ser inscritos, substituindo outros que estão nessa lista inicial. Pelo regulamento do Campeonato Paulista, 4 jogadores podem ser substituídos desta primeira lista da primeira fase do Campeonato Paulista. Thiago Maia também é aguardado no CT Pelé ainda esta semana. A negociação, segundo o presidente Marcelo Teixeira, ainda não está totalmente concluída, mas se isso acontecer, ele deve se apresentar ao Santos ainda esta semana. Vamos esperar. Com o Thiago Maia, com o Rouliezer, Thiago Maia precisa ser confirmado ainda, mas com o Rouliezer, com o Gabriel Veron, com Barreal, que também logo deve estrear pelo Santos, né? Barreal e Gabriel Veron vão demorar aí cerca de 10 dias. O Rouliezer vai jogar apenas a partir das quartas de final. Com esses jogadores, eu acho que o Santos tem tudo para evoluir bastante. E claro, se chegar Thiago Maia, é outro baita reforço. Pensando mais à frente no Campeonato Brasileiro, tem também o Zé Rafael, que está se recuperando aí de uma cirurgia na coluna e daqui a 3 meses deve se transformar em um bom reforço do Santos para a sequência da temporada. Reforço muito importante, eu diria, se ele estiver bem fisicamente, claro, né? Mas o Santos precisa pensar num lateral direito e pelo menos em mais um zagueiro para ter um time completo e equilibrado. Certo, gente? Grande abraço a todos. Valeu. Até mais.